criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Olá, pessoal do Centro Espírita Caminho da Luz. É um prazer receber esse convite para falar um pouquinho com vocês nesses dias tão especiais, né, que a gente pensa tanto a respeito da família. Ontem, domingo, Dia dos Pais, e quando a Daiane me fez esse convite para falar sobre a família, eu comecei a prestar atenção nessas propagandas que vinculam, né, nas mídias nessa data do Dia dos Pais. Eu não tenho muito acesso à televisão, hoje em dia eu não tenho tanta paciência, mas eu pude acompanhar algumas propagandas que foram vinculadas para este tempo, algumas que trouxeram algumas polêmicas, e me veio muito essa questão do amor neste período, como que realmente eles trazem o amor, de como que é explorado este sentimento tão nobre. E aí, ao ouvir uma história de um vídeo, eu fiquei refletindo muito a questão do amor e de como que o amor estava presente nos ensinamentos de Cristo. Vou compartilhar então essa história. O pai conta que todos os dias pela manhã levava sua filha para a creche, crianças pequenas, creche. E todos os dias, quando ele chegava até o portão para deixar a sua filha, ele observava a presença de uma criança que ficava olhando para ele atentamente. Até que um dia, essa criança que sempre ficava olhando para ele, muito atenta, resolveu perguntar: "Oi, você é o pai da Anitta?" E ele respondeu: "Sim, sou o pai da Anitta." "Nossa, como você é feio!" E ele ficou assustado, porque ele não esperava daquela criança tanta espontaneidade falando a respeito das suas características físicas. Ele foi então embora com aquela fala da criança. No dia seguinte, novamente, ao deixar a sua filha na creche, lá estava a criança observando atentamente. Ela disse bom dia e perguntou como que ele estava naquele dia. Ele respondeu que bem, e tentando imaginar qual que seria a observação que ela faria a respeito de sua aparência, ou seja lá o que fosse. Ela então perguntou: "Aquele ali é o seu carro?" "Sim, é o meu carro." "Nossa, mas o seu carro é muito ruim, muito feio. O carro do meu pai é muito melhor do que o seu." E ele começou a ficar intrigado com aquelas observações feitas pela Gabriela, um dia falando a respeito de sua aparência física, um dia falando do seu carro. E aí ele começou já a ficar meio constrangido nos momentos que deixaria a filha na creche, pensando que talvez a Gabriela estaria no portão e quais seriam suas observações ou questionamentos. E aí, para surpresa dele, sempre tinha alguma coisa, e Gabriela sempre tentando deixar claro que o seu pai era melhor do que ele, do que o pai de Anitta. Até que um dia, após a aula, em vez dele pegar a Anitta e colocá-la no carro, como em frente à creche tinha uma praça, ele resolveu então brincar um pouco com a Anitta, deixar com que ela balançasse, explorasse os brinquedos que estavam presentes ali na praça. E neste momento então que ele estava com a Anitta brincando, ele observou que um homem baixinho, gordo, que chegava num Celta já um pouco usado pelo tempo, chegava para pegar uma criança. E ao observá-la, essa criança saindo da creche muito feliz, como se chegasse naquele instante o homem mais bonito para pegá-la, o homem mais forte, o homem com o melhor carro dentre todos os pais que ali estavam presentes na creche, ele viu a alegria de Gabriela. Gabriela que estava naquele momento no colo do seu pai. E ele
parou para pensar que, na verdade, o pai de Gabriela, com o olhar dele, era bem diferente do que ele tinha imaginado. Pois teve um dia que ele estava já tão constrangido em levar a filha para a creche que ele tinha imaginado que seria interessante, quem sabe, de fazer uma reunião com este pai que era tão perfeito. Era forte, tinha um carro belo, era bonito, era inteligente, com tantas características trazidas pela pequena Gabriela. Mas ao observar aquele homem real, ele viu que aquele olhar era o olhar da Gabriela e não o olhar da sociedade. E aí, de repente, ele parou e pensou que o amor que estava no olhar de Gabriela, fazia com que ela visse naquele homem o homem mais especial, o homem mais belo, mais inteligente, mais forte. O homem que tinha o necessário, o que era preciso para levar aos lugares aos quais ela queria. O homem que demonstrava em suas atitudes de sempre chegar e colocá-la em seus ombros a força que Gabriela precisava para se sentir protegida, para se sentir amada. Naquele instante, então, o pai de Anita, que por muitos dias se sentiu constrangido em chegar até a creche e encontrar Gabriela e sofrer um processo de bullying, assim como ele sentia, sentiu que o amor, ele é sentido de uma forma muito individual. E que às vezes a gente tentar comparar ou a gente tentar qualificar, classificar com os nossos olhares serão impossíveis diante do olhar da pessoa que realmente ama. E ele entendeu essa força deste amor tão grandioso que é o amor de um filho que admira tanto o seu pai. E aí, ao ouvir essa história, que eu achei com um ensinamento muito rico, eu fiquei pensando nos ensinamentos de Cristo. Como era grande o amor de Cristo. Mas nesses ensinamentos de Cristo, ele não conseguia em nenhum momento para nós, porque nessa história do pai de Anita e dos ensinamentos trazidos por Gabriela, eles trazem um comparativo e traz algumas descrições a respeito do amor. Mas quando eu vou para a história de Cristo, eu não consigo encontrar na história de Cristo este comparativo de quem eu amo mais, de quem o amor se faz mais necessário, do quanto Deus ama mais ou do quanto Deus deixa de amar. E eu achei esse comparativo, quando a gente passa pelas histórias de Cristo, importantíssimo para que a gente possa refletir neste momento, onde nós estamos vivendo o distanciamento social e com certeza em muitos momentos de nossa existência durante esses meses, a gente se questionou a respeito do amor. Porque dependendo das questões que nós estamos vivendo, em alguns dias, em algumas situações, a gente pode de repente achar que ou Deus não tem nos amado o quanto nós merecemos, ou as pessoas as quais estão próximas de nós também não têm demonstrado esse amor. Afinal, elas estão distantes, elas não têm como ter as suas atitudes. E refletindo sobre isso, eu encontro alguns ensinamentos de Cristo, onde que Cristo traz diversos exemplos, nos deixando claro que o amor não tem condições. E por que eu falo tanto neste momento a respeito do amor? Porque se nós estamos trabalhando o tema família, é impossível falar destes membros familiares, de falar dessa constituição, sem neste conceito, sem nesta elaboração destes ensinamentos, eu trazer primeiramente o amor. Para que eu possa fazer um pão, um dos ingredientes principais para um pão, com certeza é a farinha de trigo. E para eu falar da família, o ingrediente principal, indiscutivelmente, será o amor. Mas como pensar, como refletir, como identificar o amor em uma sociedade que traz para esse sentimento tão nobre, muitas vezes, as questões materiais?
eu pude observar em algumas propagandas vinculadas nesse período que antecedeu o Dia dos Pais, pouquíssimas que traz o que não custa nada como sendo realmente o maior presente a ser dado a um pai. E aí a vida real e não a vida programada de uma forma publicitária trouxe os exemplos grandiosos de como o amor deve estar presente neste seio familiar. Vocês devem ter acompanhado a história do pequeno Mário, uma criança entre 7 e 8 anos de idade da cidade de Catalão, em Graxate, que juntou com o seu trabalho árduo R$30 para comprar um presente para o Dia dos Pais. Afinal, a mídia diz que essa é uma idade para a gente presentear com bens materiais. E com certeza o pequeno Mário não queria ficar diferente em não dar nenhum bem material a este ser com certeza que ele quer tão bem. Mas a surpresa da história de Mário, além de todo o seu contexto narrativo, que já é uma grande surpresa pela sua idade tão iniciada nessa vida material, a surpresa maior é que quando foram atrás da história do pequeno Mário e identificar este pai tão sortudo, o qual o filho tinha trabalhado tão arduamente para presenteá-lo com um relógio, que para muitas pessoas um valor bem simbólico de R$30, mas a gente não tem noção do quanto este pequeno ser teve que trabalhar para juntar esta quantia. Então, quando vai se explorar essa história deste pequeno ser, descobre-se que este pai, o qual ele tinha dito ao dono da loja, não é o seu pai biológico. É um tio, o qual ele considerava como pai. E aí, ao olhar aquela história e ao ver o olhar dele para este ser, num vídeo que eu vi, me veio novamente a história de Cristo. Em muitos momentos eu penso que a sociedade, ao julgar, ao dizer o que deve ser um padrão de família, como deve ser a constituição familiar, se esquece da história real de Cristo, mesmo se classificando como cristãs. Cristo nasce de uma família que, para o padrão normal dos nossos julgamentos, foge completamente. A sua mãe é virgem, o seu pai não é o seu pai biológico, Cristo não carrega o sangue, o DNA de José. Mas Cristo, desde a gestação, desde a barriga, sabemos que carrega o amor que José ofereceu primeiramente à sua mãe e depois a ele desde o nascimento. Com certeza, nos momentos onde José ensinava a Cristo todos os conceitos e todas as formas de se tornar um grande carpinteiro, ali estava presente o amor. Porque o amor não se faz presente apenas no presente. O amor se faz presente principalmente na presença. E eu creio que José esteve muito presente na vida de Cristo, educando, amando, ensinando, o fortalecendo, para que ele fosse realmente esse projeto de Deus aqui na Terra, esse projeto de amor vivo. Pois quando a gente pega a história que antecede a vinda de Cristo, a gente via que naquela época a humanidade era regida pela lei do olho por olho e dente por dente. E aí Cristo vem para nos ensinar que nós deveríamos estar aqui na Terra para vivermos como seres humanos. E como seres humanos que somos, filhos de um Pai tão misericordioso, a primeira lei que nós deveríamos abolir era justamente a lei do dente por dente, olho por olho. E adotarmos então, ame ao próximo como a ti mesmo. E em toda a sua vida, em especial nos últimos 3 anos de sua existência,
Cristo não fala do amor. Cristo vive o amor. Ele é o amor. A todos os seres que encontraram, a todas as pessoas. A gente consegue sentir mais o amor, às vezes, nos exemplos citados, pelas pessoas marginalizadas, pois ali o amor se tornava ainda mais grandioso. Não significa que o amor não estava presente também em outros seres que não estavam à margem, mas o amor se torna mais honrado, se torna ainda mais exemplar, quando Cristo consegue vivenciar este amor, demonstrar este amor às pessoas que estavam caídas no caminho, às pessoas que estavam prestes a serem condenadas pelo julgamento, prestes a serem apedrejadas, condenadas às vezes à morte física, as pessoas que estavam condenadas a viver no isolamento. Cristo consegue demonstrar o amor a essas pessoas, que faz com que as outras pessoas que até então não tinham nem ouvido a palavra amor, se estremeçam de receio dessa força tão absoluta, tão grandiosa, tão contagiante, que traz para inúmeras outras pessoas essa força tão arrebatadora que faz seguir este homem, não pelas suas leis, não pelo temor, mas simplesmente pelo amor. Quando nós vamos uma definição do dicionário do que é o significado da palavra família, nós vamos encontrar uma das definições, que família é um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. E aí, quando eu peguei esse significado do mesmo teto, a gente pode pegar isso pelo micro e pensar em cada casa que foi construída sobre este orbe terrestre, seja ela a forma que foi construída, das mais simples, feitas de forma com materiais não tão resistentes, seja até as casas construídas de forma bem luxuosas e cheias de pompa. Todas as pessoas que habitam então este mesmo teto constituem uma família. Algumas pequenas casas abrigarão um grande número de famílias e às vezes grandes construções abrigarão um pequeno número familiar. E como que o amor está presente nessas construções? Será que nós precisaríamos de uma construção material para que realmente a gente vivesse o amor? E aí eu comecei a levar isso de uma forma ainda maior. Nós estamos em um orbe, em um planeta, em um mundo. Isso também é uma construção. Isso também é uma casa, é uma morada. O arquiteto maior fez ela com toda a perfeição, com todo o luxo, com todo o requinte, com lindos jardins, com água abundante, com uma natureza perfeita. Alguns moradores dessa casa, então, resolveram não cuidar da forma que ela merece. Alguns membros dessa família esqueceram que a prática do amor deve ser exercida diariamente e que nós tivemos nessa terra o maior exemplo que aqui já habitou, que foi Cristo. E aí, diante desta casa, onde esses membros começam a viver de uma forma que ainda não é o ideal, que não é o ensinado e o esperado por Cristo, a gente começa a viver alguns momentos que faz com que a humanidade desacredite do amor, que ela não tenha mais esperança. Começa então a ver o amor como se fosse algo longe, utópico, como algo que não seja possível, que não seja atingido, enquanto aqui estivermos, neste mundo de provas e expiações. Mas o amor, ele não tem condições. Amar é só amar. E aí, quando o evangelista João fala sobre Deus, ele não traz que Deus amava alguém. Ele traz que Deus é amor.
E se nós pegarmos esse ensinamento que Deus é amor, e a gente começar a fortalecer isso, observando em como isso está presente em mim, como que eu me identifico com o amor de Deus. Em muitos momentos, a gente acha que Deus nos ama se tudo está em plenas condições favoráveis ao meu caminho. Se algo distorce, se algo sai dessa linha que eu tracei, eu começo a duvidar do amor de Deus. E começo também a diminuir o meu amor para com Deus. E nós, dentro da doutrina espírita, não deveríamos passar por esses altos e baixos relacionados ao amor atribuído a Deus. Porque quando a gente pensa que nessa vida é uma das oportunidades de aprendermos e de vivermos, diante das centenas que Deus nos oferta, a gente aí já poderia ter a certeza que o amor, ele não passa pelo processo de diminuição. E pelo contrário, o amor é uma semente plantada e germinada em um bom solo, onde a consequência final sempre será o crescimento e daí deste crescimento o nascimento de bons frutos. É impossível que o amor venha para exterminar. O amor vem para alimentar. Em uma das minhas aulas, a gente falava sobre o amor com as crianças e aí eles traziam que o amor era um patrimônio imaterial, pois o amor era algo que nós não conseguíamos tocar. E veio em minha mente, realmente, o amor é algo que nós não podemos tocar. Mas como o amor tem a capacidade de nos tocar, como o amor tem a capacidade de nos modificar, de nos transformar em pessoas melhores, em pessoas que Cristo assim esperava de nós. Ele tanto se preparou por amor. E quando a gente pensa então, mas como demonstrar, como viver o amor? Em um momento de uma conversa com uma senhora, ela me perguntava, eu faço tudo para a minha família, mas eles não conseguem enxergar o amor do que eu faço por eles. Porque a gente, muitas vezes, espera a retribuição do amor. Espera que o amor é como se fosse um caminho de duas vias, onde eu dou, mas eu também tenho que receber. E Cristo viveu isso como a única via. Ele apenas deu o seu amor. Em nenhuma de suas passagens, em nenhum de seus momentos de ensinamento tão grandiosos, ele amou e solicitou das pessoas que lhe estavam presentes que também o amassem. Ele simplesmente amou. Pediu que nós amássemos a Deus e não a Ele, e não os seus ensinamentos, mas que sim pegasse os seus ensinamentos como uma forma de chegar até o amor de Deus, que sentisse essa plenitude. Então, falar de família, pensar em família, é pensar nessas formas de amar. Na forma que eu amo, ao querer que alguém que está adoentado possa se restabelecer fisicamente. Pensar no amor, que às vezes a gente sabe que a vida ela tem um tempo determinado, e mesmo sabendo que a vida passa por este processo de finalização, o amor deve estar presente. Porque quando a saudade se aproxima, o temor se aproxima, se nós não nos nutrirmos com o amor que foi vivido, a gente permite que a dor acabe com o nosso caminho, acabe com as nossas perspectivas de amar, de sentir o amor, de viver o amor. Então ele se faz necessário a todos os instantes, desde o momento que acordamos, o momento que nos preparamos para fazer os nossos afazeres. Como é gostoso quando nós realizamos algo que nesta realização está presente o
o ingrediente do amor. Seja numa profissão, seja num encontro. Penso eu que neste momento de distanciamento social, a gente tem refletido tanto no quanto que é importante a presença. E quando eu falo na presença, eu coloco esta palavra com letra maiúscula, porque nunca foi tão necessário, tão valioso a presença das pessoas a quais amamos. E quando a gente reflete sobre essas pessoas que têm nos feito falta, a gente vai ver que não são apenas as pessoas que carregam os mesmos laços consanguíneos. São pessoas que têm afinidades, às vezes até pessoas que não têm tanta afinidade. Pessoas que nos fazem sorrir, pessoas com diversas características. Nós somos como um grande quebra-cabeça humano, onde um vai completando o outro nas suas alegrias, nas suas necessidades. E a presença neste momento, ela se tornou uma grande oportunidade de demonstrar justamente o amor. Então, que neste momento a gente possa refletir sobre este papel familiar. Família que não se constitui apenas com os laços sanguíneos, com os sobrenomes, pois assim não foi nenhum exemplo de Cristo. Mas sim pessoas que compartilham deste afeto, deste cuidado, onde cada demonstração, cada gesto, cada olhar, até mesmo às vezes a falta, porque hoje se distanciar pode ser também uma demonstração de amor. Em tudo que nós façamos, que a gente possa colocar então essa gotinha de amor. Amar de uma forma como assim a história de Gabriela nos ensinou. Olhar para todos esses seres, não só os que estão conectados a nós através desses laços familiares, sociais, mas que nós possamos olhar para todos os seres, para toda a sociedade, com este mesmo amor que Cristo assim nos ensinou. Que nós possamos, não na porcentagem, porque eu acho que nós estamos distantes disso, mas em uma pequena porcentagem olhar para toda a humanidade assim como Cristo olhou, com seu olhar repleto desse sentimento tão valioso. Que mesmo diante do momento da sua crucificação, mesmo diante de tanta dor física, eu não consigo imaginar a dor física que Cristo sentia ao ser crucificado com seu corpo já todo exaurido pela dor, pelas marcas da violência que ele tinha sofrido. Mas eu consigo imaginar o amor que estava presente no olhar dele, ao olhar para a multidão e suplicar ao Pai Eterno que ali, naquele instante, Deus, que é amor, pudesse perdoar a todos que ali estavam, cometendo um ato que não era este de grande valor, tirando dele a vida, a oportunidade de continuar ensinando o maior dos ensinamentos que os seres humanos poderiam ter na Terra, o ensinamento de como amar estando em vida. Então que nós possamos nos apegar a este ensinamento maior de Cristo, do quão valioso, do quão grandioso é amar, lembrando sempre que Deus não ama ninguém, que Deus é o próprio amor. E que neste momento que a gente pensa nos nossos familiares, nos nossos amigos, alguns tão distantes, alguns há tanto tempo já sem se ver, sem se encontrar, mas que de alguma forma, nos nossos pensamentos, nas nossas orações, em nossas melhores vibrações, que a gente esteja sempre nos alimentando, nos fortalecendo com o amor mais verdadeiro que Cristo nos ensinou. Agradeço imensamente a audição de todos e que nós continuemos a nossa jornada fortalecidos pelos ensinamentos de Cristo. Cristo, na sua verdade maior, nos ensinamentos mais puros, são realmente os maiores caminhos a nos levar a uma vida mais feliz, a entender as circunstâncias da vida, a entender o propósito de cada existência, de nossas missões, entender até mesmo as dores que nós temos que passar. Mas em nenhum momento, na forma que Cristo nos ensinou, esteve ausente a presença do amor.
Então que nós possamos também viver, seja qual for a situação, com o amor presente em nossas atitudes e nossos pensamentos, confiantes sempre que o amor é que nos une, é o amor que nos cura, é o amor que realmente transformará o mundo em um mundo de regeneração.